One Piece provavelmente é o mangá que os foreshadows estão mais presentes e são mais icônicos. E literalmente, Oda gênio, essa altura em uma autoparódia, sempre que tem um foreshadow absurdo, alguém faz uma conexão lendária, colocam o meme do Kinemon. Como se o Oda não tivesse ciente da própria genialidade. Mas é óbvio, é meme. No entanto, por trás de tanto foreshadow e construções brilhantes do autor, One Piece também vive com um grande fardo em seus ombros: os capítulos semanais. O simples fato de acompanharmos um capítulo com início e fim, semana a semana, sempre acabando com um gancho pro próximo, acaba às vezes gerando reações insanas. Às vezes justificadas, às vezes não. Mas a realidade é que a comunidade de One Piece é um dos grupos mais intensos, criativos, vocais e engajados de toda a história dos animes. E daqui a 5, 10, 30 anos, quando One Piece estiver completo e nós estivermos mais velhos, relendo, revivendo, relembrando, nós nem vamos imaginar certas polêmicas que se estenderam durante dias e dias, até o próximo capítulo sair e explicar tudo. Tal qual o século perdido, as reações insanas da comunidade podem ficar para trás e serem esquecidas para sempre. Mas assim como os Poneglyphs, o canal Chapéu de Palha veio para eternizar e imortalizar os capítulos e momentos mais polêmicos e controversos da história de One Piece. Esse é o Poneglyph da polêmica. Então deixa o like, se inscreve e Alan, chama a vinheta. Primeira polêmica. Não é ele, são eles. Um dos momentos mais marcantes de toda a história do mangá, também um dos mais transformadores da comunidade como um todo. Porque provavelmente a teoria mais célebre e mais incrível sobre aquele que é o maior vilão da obra até agora tenha surgido no fatídico dia da publicação do capítulo 225. É engraçado porque eu tava scrollando pelo Twitter recentemente, eu vi um perfil gringo gigante falando exatamente sobre essa cena, sobre como ela é uma das mais polêmicas da história. E esse tweet já tinha passado de 800 mil views, 30 mil likes, ou seja, todo mundo sabe que esse momento é crucial para One Piece. O encontro entre Luffy, Zoro e o futuro Yonkou é responsável pela morte do seu irmão, Marshall the Teach, o Barba Negra. A cena em si é espetacular. Luffy e Zoro tinham acabado de tomar uma surra do Bellamy, enquanto não reagiam, mas, como o próprio Teach diz para Nami, eles foram os verdadeiros vencedores porque provaram que seus sonhos são inquebráveis. É curioso, né, como essa aparição do Barba Negra já conecta ao Shanks, só que sem nem a gente saber. Porque o Luffy e o Zoro agem daquela maneira, inspirados por como o Shanks agiu tantos anos no passado. E aí o Barba Negra vem e aprova isso. Ou seja, olha o Oda gênio. Depois disso, ele dá o discurso épico do sonho dos homens não tem fim. Mas por mais gente boa que o Teach pareça ter sido, Luffy e Zoro não baixam sua guarda por nenhum momento. Mesmo quando ele menciona a Ilha do Céu, os dois simplesmente viram as costas e partem, para a surpresa da Nami, que questiona a dupla, falando que ele provavelmente sabe alguma coisa. Quem é ele? E é aí que o Luffy corrige ela, dizendo, não é ele. E o Zoro entra logo em seguida, dizendo, não é ele, são eles. Pronto. Essa é uma das frases e traduções mais polêmicas e dissecadas da história do mangá. Uma cena que é a base para qualquer teoria sobre o Barba Negra e suas frutas desde então. E faz perfeito sentido ela ter gerado tanto burburinho, porque desde esse momento para frente, o Barba Negra parece cada vez mais gerar evidências de que a frase do Zoro e do Luffy, na verdade, tinham um sentido muito mais profundo do que parecia ter. Fazendo um recap relâmpago, ele é o único personagem até agora na obra que conseguiu comer e usar os poderes de duas frutas simultaneamente, quando vimos ele bizarramente roubar a Gura Gura do Yonkou e usar ainda em Marineford. Somando a isso, ele tem a Yami Yami no Mi, a Logia da Escuridão, cujo ele roubou do Tátil, matando pelas costas. E, fora isso, durante o flashback em um ano, Bug e Shanks comentam como o jovem Barba Negra não dormia e parecia ter um corpo estranho. Tudo isso aponta para esse quadro ter um significado maior, mais profundo. Existe a interpretação superficial que fala, não, ele está falando que ele estava acompanhado dos tripulantes e tal, o que pode até ser uma interpretação válida. Mas olha quantas evidências insanas o Oda trouxe desde então. A gente vai simplesmente ignorar? Não dá. Essa polêmica é real. Próxima polêmica. O Sop covardemente abandonando os Tontatas em Dressrosa. Se você já lembrou da reação insana da comunidade na hora que você viu o quadro, parabéns, você também deve estar traumatizado. Mas se pra você isso foi só uma coisa aleatória que passou e você não tá nem ligado no que tá acontecendo,
Confia, vem comigo. Nós estamos no capítulo 740, no meio da Operação SOP, o plano para tirar o Doflamingo do poder. Os Tontatas e o Sop estavam tentando envenenar a Sugar com um doce apimentado, aquele mesmo que ele acerta no final do arco, para conseguir que ela desmaie e todos os brinquedos voltem ao normal. Mas eles acabam falhando. O nosso herói, o Solend, consegue se esconder, mas Léo e os inocentes anões acabam sendo enganados e ficam à mercê dos vilões. A genialidade da cena é que a gente fica com muita peninha dos anões, eles são excessivamente bondosos, altruístas, honestos. Então eles estão lá, não, eu tenho certeza que meu grande herói, o Solend, vai vir me salvar, ele é meu amigo, ele disse que me ama, eu confio nele, eu faria tudo por ele. E eles estão falando isso, e o Trevor tá colhendo informação, né, com aquela maldade, com aquela malícia, percebendo que ninguém vem. E aí você, como leitor, fica naquela tipo, cara, que absurdo, os Tontatas estão sendo feitos de otário, o Sop, tu vai deixar isso, que loucura, o Sop faz alguma coisa. E aí no final do capítulo 740, o Sop dá as costas e foge. O fatídico encerramento do capítulo mostra o Sop simplesmente dando as costas e abandonando seus amigos, que o idolatravam como herói. Agora, se imagine nos fóruns, redes sociais, grupos e resenhas durante essa semana. Dizem que o ser humano é uma criatura que é prisioneira do momento. E naquela semana, a comunidade foi de fato muito prisioneira do momento, porque tacaram muito e muito hate no Sop. Estavam revoltados que ele tinha abandonado os inocentes Tontatas. E é até um pouco irônico, porque quando olhamos para o mangá, é muito difícil argumentar que esse momento é tão importante assim. Até porque o Sop encara os seus medos, e no próximo capítulo já bate de frente com o Treble para tentar salvar os Tontatas. Pois é, todo o drama acontece porque o Sop foge no fim do capítulo 740, mas no meio do 741, ele meio que já se redimiu. Mas a graça é essa, o Oda conseguiu o que ele queria. Ele queria que as pessoas ficassem revoltadas, porque ele estava usando esse traço caricato de excesso de honestidade e inocência dos Tontatas, que idolatram o Solent, para contrastar com a covardia e esperteza travestida de malícia do Usopp. É muito engraçado quando a gente coloca no papel, mas a maldição do semanal fez uma boa parte da galera ficar realmente revoltada, o que por si só já é incrivelmente divertido. Ah, e só para dar uma passada de pano mais avançada, a essa altura do mangá, não sei se vocês lembram, mas o poder da Sugar de transformar em brinquedo também roubava a memória de todas as pessoas que tinham convivido com essa pessoa. É como se ela nunca tivesse nascido. E justamente nesse momento, a Robin estava transformada em brinquedo. Então, tem teoristas que argumentam que o Sop fica mais covarde porque tudo que acontece lá em Enies Lobby, lutar pela Robin, eu quero viver, queimar a bandeira do governo mundial, tudo isso meio que tá um burrão na cabeça dele. Então, é como se ele tivesse retrocedido de desenvolvimento até um certo nível. Mas mesmo com essa explicação, na própria cabeça dele, ele conseguiu entender como os Tontatas são importantes e ele achou a coragem dentro dele pra ir pra cima. Mas eu achei essa explicação até bem boa, por isso tô compartilhando com vocês. O que tu achou? Comenta aí. Mas, gente, sendo bem sincero, o Oda deve estar com a cara do Kinemon ouvindo essa teoria, então, é isso aí mesmo. Oda gênio ou 3 cachimbos. Próxima polêmica. Essa é quente, não faz trocadilho, ó. Os Kurozumi nasceram pra queimar. Sério, essa é muito quente. Com a chegada do capítulo 1057, muitos leitores já estavam bem enfadigados de Wano, que naquele momento já havia se tornado a saga mais longa da história do mangá, há dezenas de capítulos. Eis que, com Orochi derrotado, os Chapéus de Palha, Loy Kid tomando os mares e Yamato ficando para trás com Momo e os bainhas, nós finalmente chegávamos ao encerramento do arco, consoante ao título do capítulo, a cortina final. A cena específica conta com o narrador descrevendo os últimos momentos de Orochi e a heróica oposição de Denjiro e da filha de Oden, Hiyori, ao terrível vilão. O narrador chega ao clímax da apresentação, descrevendo como a princesa de Wano bradou corajosamente e assim selou o maior mal daquela terra. O problema foi a escolha de palavras. Para dar um contexto, eles estão performando, né? A Hiyori também está performando. Então o narrador vai e levanta a bola dizendo: todos sabemos que o nome dele significa carvão, por quê? E aí a Hiyori entra e fala: os Kurozumi nasceram para queimar. E talvez dê para entender por que já pegou mal. Mas eu vou ainda mais fundo. Se você for lembrar, o principal motivo para Orochi arquitetar uma vingança tão longínqua e cruel, envolvendo tantos personagens, foi ter sua família inteira ter sido perseguida e morta por atos de líderes do passado. Então, nesse período, teoricamente, vários Kurozumi foram perseguidos injustamente.
e, como podemos deduzir, o líder na época devia ser um Kozuki, assim como Sukiyaki, Oden e Hiyori. Depois de um arco gigantesco, a filha do Oden ter falado que os Kurozumi nasceram para queimar, acabou deixando boa parte da comunidade, no mínimo, confusa, porque a frase iria contra o que foi demonstrado no próprio mangá. Tanto que essa dúvida chegou diretamente até o Oda através das perguntas do SBS. E eu vou falar disso já já, mas antes eu quero dar um contexto geral para explicar por que não é completamente insano o Oda ter escolhido essa frase. Pelo contrário, até que faz bastante sentido. Inicialmente, o que ele estava buscando era uma simetria com os últimos momentos de Oden. Enquanto na execução do samurai todo mundo se junta para bradar emocionadamente que Oden nasceu para ser fervido, da mesma maneira, todos se juntariam emocionantemente mais de 20 anos depois para dizer que o Kurozumi nasceu para queimar. Considerando que a peça estava recontando o confronto entre a princesa, o seu vassalo e o shogun, dá para entender contextualmente que toda essa carga negativa era direcionada ao Orochi e não aos seus parentes distantes que agora iriam passar a ser perseguidos pelos Kozukis. Isso não faria sentido nenhum. Mas pegou mal, ficou estranho, isso não tem como negar. Principalmente porque uma doce menininha também tinha parentesco com o ex-shogun. E é a partir daí que traremos o SBS e a resposta do Oda para a cena. No volume 105, um fã perguntou: "Eu vi as inscrições Kurozumi nos túmulos dos pais da Otama. Isso quer dizer que a Tama nasceu na mesma família do Orochi, que seguiu o caminho da vingança depois da perseguição aos Kurozumi. Mas é um símbolo de esperança para um novo país Wano, como foram Koala e Rody Jones? Ou seja, como se a Tama fosse um símbolo de um país que sobreviveu a um trauma maior, né? Que consegue estar lutando pela causa justa, mesmo tendo sofrido indiretamente com seu passado." Mas aí o Oda dá uma resposta bem interessante. "Você realmente foi fundo na história. Eu vou confirmar para você. O nome de nascença da Tama é Kurozumi Tama. Deveríamos odiá-la, então?" Nas cenas finais do arco, Hiyori claramente diz: "Kurozumi nasceu para queimar." Isso significa que ela estava incluindo a Tama? Não, claro que não. Fica claro na história que a Hiyori estava se referindo ao Orochi. Como as pessoas reagiriam se descobrissem que a Tama era da família Kurozumi? Por favor, use a sua imaginação. Isso é um problema através da história da humanidade e que persiste até hoje. É uma resposta bem completa e bem interessante, porque ele deixa claro que não, a Hiyori não estava falando que quer queimar todos os Kurozumi. Mas quando você levanta essa perspectiva, mesmo que a frase da Hiyori seja relativa ao Orochi, ele não explicita exatamente como o Wano como um todo lida com isso ou lidaria. Porque, óbvio, ele pode virar para você e falar: "Não, na verdade, todo o povo de Wano aprendeu a lição e eles tratariam a Otama com todo carinho e respeito, como se fosse uma igual." Mas ele não faz isso. Na verdade, ele fala: use a sua própria imaginação. Isso é um problema real que até hoje perdura. Ou seja, a gente pode imaginar que sim, o povo de Wano aprendeu, mas o Oda não deixando isso explícito, nem forçando a mão para chegar a essa conclusão, mostra que nem tudo é preto no branco. E por mais que a Hiyori, óbvio, nunca estivesse falando da Tama ou nenhum outro parente além do próprio Orochi, ainda existe uma margem no povo de Wano para esse tipo de coisa se repetir. E aí que a gente vê se uma sociedade evoluiu e aprendeu com seus erros, ou se vai continuar repetindo eles mesmos. Pô, brabo, muito maduro, muito honesto, muito cândido, Oda gênio. Bem ou mal, One Piece trata de assuntos sombrios, crueldade, injustiça, e fazer com que a Hiyori bradasse aquilo também encapsulou parte da cultura de Wano e como ela é expressa, mesmo que não tenha nenhuma consequência prática no bem-estar da Tama, que, felizmente, vimos na história de capa do capítulo 1129 e parece estar super bem praticando para ser uma Kunoichi. Top, próxima polêmica do meu rapaz favorito. Shanks perdendo o braço no capítulo 1. Tá, então olha só, esquece a ação de comunidade. Nem existia, nem tinha inventado internet, blog e tal. Não, brincadeira, eu sei que já tinha, 99, né? No entanto, não é exatamente sobre isso que eu quero falar. É sobre a reação da comunidade pós o que aconteceu na época. Existe uma polêmica. Como Shanks, que hoje sabemos que já tinha uma recompensa de mais de 1 bilhão de berries, perdeu o braço pro Lorde da Costa? Sério, com o nível de poder atual de One Piece, todo mundo sabe que não faz sentido nenhum. Com seu haki da observação roubado, o Shanks teria sentido a aproximação de uma criatura tão grande e com o famoso instinto assassino que a gente tanto vê nos animes, chegando a vários e vários metros. Fora que se ele quisesse salvar o Luffy, ele poderia ter só atacado o bicho ou tentado tirar o Luffy de lá antes do golpe, sei lá. O Shanks tinha muito poder para isso.
E todas essas opiniões que eu tô falando, eu acho que são factuais, mas ao mesmo tempo que elas são factuais, elas são anacrônicas. Ou seja, elas estão no momento errado da linha do tempo. Por quê? Claro que sabendo tudo o que sabemos hoje, não faz sentido. Além disso, a gente sabe também que a ideia original do Oda não era nem que o Shanks perdesse o braço. Ele simplesmente resgataria o Luffy, mas o editor na época sugeriu essa mudança. E é impossível argumentar que não foi um gigantesco acerto, porque justamente o fato do Shanks estar disposto a perder um braço por um garoto aleatório que torna a cena tão comovente. Pô, apostar o braço na nova geração. Essa frase é hiper icônica, uma das frases mais importantes da história de One Piece. Imagina se ela não existisse, não faz sentido. Então, por mais que em termos de nível de poder, tecnicalidade e tal, nossa, seja uma coisa polêmica, na história é narrativamente perfeito e eu passarei pano até o fim pro Shanks perdendo o braço pra salvar o Luffy. Faz sentido sim. Pois é, puxei uma polêmica pra falar que ela é boba, mas essa aqui não é. E é o Shanks falando sobre um certo pirata com os Gorosei. No capítulo 907, no auge do Reverie, os Gorosei, a elite do governo mundial, se reúnem como de costume, quando uma misteriosa figura se apresenta. Ao abaixar seu capuz, nós vemos ele, o Yonkou dos cabelos vermelhos, Shanks. Cara, esse quadro explodiu a mente da comunidade, todo mundo ficou maluco. Shanks vilão, festa do Gorosei, quer matar o Barba Negra, o pirata é o Luffy, quer matar o Luffy. Cara, foi uma loucura, um bom momento. A gente sabe que o governo mundial tem uma ligação com os piratas através dos Chibukais, mas o Shanks ir lá diretamente para conversar com os caras foi simplesmente muito inesperado e muito insano. A partir daí, a teoria Shanks vilão ganhou asas e passou a voar por aí. Inclusive, vamos celebrar, porque passaram 7 anos do lançamento do vídeo Shanks é o vilão final? Aqui mesmo, no canal Chapéus de Palha, já passaram 7 aninhos, gente, 7 aninhos. Pois é, o tempo voa, mas 6 anos atrás, o capítulo 907 mudou One Piece para sempre. Até hoje, ele ainda gera polêmica, porque sem a cicatriz explícita no lado esquerdo do rosto do Ruivo, como confirmaríamos que é ele e não um irmão gêmeo do mal chamado Shonks? É Cavaleiro Sagrado, é Garlin sendo pai do Shanks confirmado, é filme Red, é roubar a fruta do Juju, é clamar One Piece, é identificar o despertar do Luffy. Cada nova situação envolvendo Shanks é matar Bartolomeu, é matar Kid. Cada nova situação envolvendo Shanks é clamar One Piece, já falei. Cada nova situação envolvendo Shanks traz mais polêmica. E o capítulo 907 é a raiz dessas dúvidas no Novo Mundo, porque elas são simplesmente fascinantes. Última polêmica, apenas o Haki supera tudo. Estamos no capítulo 1047. A luta é Kaido contra Luffy. O nosso protagonista já tinha despertado o Gear 50 e começava a dar uma surra no vilão. Mas Kaido contra-ataca e decide bradar a polêmica frase. Assim como Roger, que não era usuário de Akuma no Mi e conseguiu fazer coisas grandiosas pelo mundo, apenas o Haki supera tudo. Acredite se quiser, mas essa frase é usada até hoje em acaloradas discussões sobre tier list, nível de poder, quem é tier A, B, C, S ou F. Todas essas envolvem a frase do Kaido. A galera dá uma importância absurda para essa frase. Só que eu acho que a gente não precisa levar ela tão a sério. Eu vou explicar por quê. Eu entendo o peso, mas ao mesmo tempo eu enxergo um Yonkou que começou a tomar uma surra graças aos poderes bizarros de fruta, tentando se colocar de volta no combate, incrédulo com o que está acontecendo. Sim, provavelmente Haki é o maior diferencial nos combates, mas ele tá falando isso no exato momento onde ele tá apanhando para poderes roubados de fruta, me faz não levar tão a sério com o material canon para decisões de nível de poder e combate na obra. Tem um contexto e o contexto importa. Mesmo que o cerne da frase do Kaido esteja correto, não faz sentido levar tão ao pé da letra, ainda mais sabendo das capacidades das frutas no mundo de One Piece. Então eu acho que é canon o que ele falou, o Haki é mais importante, mas ao mesmo tempo não é essa Brastemp toda de não, só o Haki, a fruta não importa, porque o Kaido é frutado, fruta absurda, e ele tava apanhando de um cara que a fruta começou a superar ele, além do Haki, porque ele já tinha tido os clashes de Haki do rei avançado, né? Com o Luffy, e ele meio que bateu de frente e pensou, mano, tranquilo, eu levo. Mas aí quando chegou o Gear 50, depois da morte forçada do Luffy, aí que F ficou uma loucura. Então galera, esse é o vídeo polêmico, espero que vocês tenham curtido. Dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 4, então se vocês quiserem, comenta aí, pede, compartilha no grupo do Zap, dá essa moral pra gente. E é isso galera, um beijo, um queijo e valeu!
Pode palha secreto. Eu tô gravando isso provavelmente um tempinho antes de publicar o vídeo. Eu não sei o que vai estar rolando na minha vida no momento que sair. Mas eu sei que eu vou ter lançado um pode palha secreto. Sempre quando eu deixo de lançar, eu penso, putz, podia ter lançado. Mas às vezes quando eu acabo o vídeo, a vontade de falar, não lança nada não, mano. Tá aí o vídeo. E o pode palha tem que se manter secreto. Agora, o meta segredo do pode palha é entediante. Vamos falar de outras coisas? Eu continuo muito fã do Choco Biscuit meio amargo. Balduco. Você entrou em contato com a Jusceia. Eu entendo, faz mais sentido. Agora, não tem um funcionário da Balduco que trabalha no marketing de influencers e quer mandar um press kit do Balduco meio amargo Choco Biscuit? Eu vendo pra vocês, hein, galera. Não tem problema, não. Eu faço permuta, eu faço recebia. Mano, muito bom esse biscoito, tá maluco? É isso, galera. Curtam a vida, dê um abraço na família, um beijo, um queijo e valeu. Valeu, Alonzito. Tamo junto.